Boa tarde, senhor presidente. Senhoras e senhores, galeria, imprensa. Volto à tribuna, senhor presidente. E aí fiz questão e agradeço a sua boa vontade em nos ceder o tempo do grande expediente, porque o problema que eu venho falar na tribuna é histórico. Eu não poderia aqui falar meia hora sobre um problema que perdura mais de 50 anos, que é o transporte público no município de Timon. E falo, senhor presidente, como conhecedor de causa, como usuário do sistema de transporte público de Timon. Em Timon, nós vivemos uma realidade complexa por conta da nossa região ser fronteira com a capital do estado do Piauí, Teresina. E isso, de certa forma, é muitas vezes benefício e muitas vezes dificuldade. Mas, no quesito transporte público, nós vivíamos uma situação de, digamos, deficiência. Primeiro porque o transporte entre Timon e Teresina não é regulado pelo município de Timon e nem regulado pelo município de Teresina. Por ser um transporte interestadual envolvendo dois estados, ele é regulado pelo governo federal, pela ANTT, a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ou seja, ficava muito difícil, é impossível, é ilegal, qualquer uma das prefeituras regular sobre o sistema de transporte entre Timon e Teresina, que são milhares de usuários todo dia. O prefeito Luciano, ainda deputado federal, naquela legislatura, inclusive o deputado mais novo do país, não mediu os esforços para que este monopólio fosse quebrado, porque este sistema de transporte, desde a sua criação, é explorado por apenas uma empresa, a empresa Dois Irmãos. Levou o superintendente da NTT, ainda deputado, na época doutor Noburo, para fazer a discussão do transporte público. Deputada Francisca Trindade, saudosa deputada Francisca Trindade, também ajudou no processo, mas infelizmente não tivemos êxito. A empresa Dois Irmãos continuou operando. Passa-se os anos, prefeito Luciano Leitor, então, se elege prefeito e começa a discutir com, então, o prefeito Firmino Filho, de Teresina, uma solução para o problema. Solução por quê? Porque a região do município de Timon e Teresina está muito distante de Brasília. As prefeituras não têm poder para conceder linhas novas, não têm poder para fiscalizar, não têm poder para cobrar que as empresas coloquem ônibus de qualidade. Então, existia apenas um instrumento, que era a criação de um consórcio público. E assim foi feito. Prefeito Luciano, prefeito Firmino, criaram uma entidade jurídica para que pudessem receber da DNTT a autorização e, por consequente, a delegação de gerir o transporte semiurbano entre as duas cidades. E assim foi feito, senhores e senhoras deputados. Explicando aqui o ato que aconteceu na quinta-feira, dia 31 de março, uma quinta-feira, onde tivemos a presença do governador Flávio Dino, do deputado Rogério Cafeteira, do deputado Glaubert Coutrin, do deputado Rafael Leitor, do deputado federal Everton Rocha, do ministro dos Transportes, do diretor da NTT, do diretor do DENIT. Todas essas autoridades, na quinta-feira, em Timon, assinaram o convênio de delegação que concede aos municípios a gerência do transporte. Mas quero fazer um breve histórico de todo esse problema, porque isso não é de hoje, nem a luta para que este convênio fosse assinado na quinta-feira. Tanto que, em setembro de 2014, em audiência pública, as conversas para a criação do consórcio começaram a surgir. Em novembro, houve a entrega da minuta para a NTT. Em fevereiro de 2015, a NTT respondeu, sugerindo algumas modificações. Em março, foram entregues as modificações e, no mesmo mês, foi feita uma reunião em Brasília para uma revisão final. Em abril, a minuta da criação do consórcio foi aprovada pelos técnicos da NTT. E, em seguida, os técnicos da Prefeitura de Timon e da Prefeitura de Teresina fizeram a análise final do relatório. Em setembro de 2015, o protocolo de intenção entre os dois municípios foi assinado.
Teresina e Timon, na Praça São José, no mês de setembro, assinaram o protocolo de intenção. Prefeito Firmino, prefeito Luciano Leitoa, a Câmara de Vereadores de Timon, a Câmara de Vereadores de Teresina participaram também da solenidade. No mês seguinte, em outubro, a Câmara de Timon aprova o protocolo, ratifica o protocolo de criação do consórcio, criando a Lei Municipal 1996-2015. Em dezembro, a Câmara Municipal de Teresina ratifica também o protocolo, criando a Lei 4857-2015. E, em seguida, foi encaminhado para a NTT, para que a NTT pudesse, através de documentos legais, autorizar a delegação do convênio para o consórcio. Diante disso, senhores e senhores, muito trabalho foi feito, porque envolveu estudos, envolveu tempos, e envolveu também uma série de articulações políticas. Inclusive, o deputado Everton aqui fez um papel, juntamente com o deputado Zé Reinaldo, o deputado Rubens, fundamental na articulação da NTT e da sensibilização para isso. Digo isso porque é uma legislação nova. É a primeira delegação que a NTT faz no país. E aqui eu quero ressaltar a fala do ministro Antônio Carlos na assinatura do convênio. A NTT vai permitir que o cidadão tenha maior oportunidade de opinar, sugerir, cobrar, fiscalizar horários, tarifas e rotas do transporte público. Segundo ele, o povo será o grande fiscal do convênio. Na solenidade, o ministro ainda colocou o seguinte: parabenizou o Nordeste brasileiro. Reconheço, mais uma vez, o Nordeste brasileiro como exemplo para o nosso país. Timon e Teresina estão de parabéns pelo pioneirismo e espero que esse modelo que estamos lançando hoje possa ser usado em outros lugares. Foi um convênio inédito, daí a magnitude dessa solenidade, e o Maranhão se destaca por ser pioneiro nessa situação, porque não é apenas uma situação, são 12 situações a Brasil afora. Timon e Teresina, pela proximidade, pelo diálogo, pela competência das duas administrações, conseguiu sair na frente, assinando o protocolo de intenções, criando o consórcio público, porque é uma deficiência de décadas. A população de Timon sofre com apenas uma empresa, sofre porque vários bairros foram criados, a cidade cresceu e essas linhas não chegavam à população de Timon, dando eficiência no transporte coletivo. O convênio, senhoras e senhores, que foi assinado na última quinta-feira, ela terá uma série de atividades. Vai acontecer a transição dos serviços, a elaboração dos estudos para a licitação, a realização de licitação em até 8 meses. Porque a assinatura do convênio no dia 31 de dezembro, anterior a isso, a NTT lançou um edital de chamamento, para que neste intervalo de 18 meses, que é o prazo que o consórcio terá para realizar uma licitação, deputado Edivaldo Holanda, ela fará um chamamento público, ou seja, mais uma empresa se instalará no município de Timon de maneira legal, de maneira jurídica, que ninguém pode derrubar via liminar. Vai funcionar porque assim manda a lei. A NTT que tem o poder de fazer o edital de chamamento e assim o fez. A partir de agora, a gerência desse transporte será feita pelo consórcio que a NTT delegou na quinta-feira. Mas a nova empresa irá começar a rodar no município de Timon nos próximos dias, após a conclusão do chamamento público realizado pela NTT. Ou seja, o fim do monopólio chegou ao seu dia. O prefeito Luciano Leitoa conseguiu uma marca histórica, quebrar o monopólio do transporte público do município de Timon. De maneira legal, repito, não tem liminar nenhuma que derrubará a empresa vencedora desse edital de chamamento, porque a responsável por esse edital é quem a lei coloca, a Lei Federal de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587. É ela que tem o poder de delegar. Não é o prefeito que dá autorização para ônibus circular entre Timon e Teresina, porque é uma competência federal. Mas, a partir de agora, com a assinatura do convênio na última quinta-feira, o município de Timon e o município de Teresina, através da entidade jurídica, que é o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana,
fará os estudos técnicos, fará as audiências públicas, elaborará um edital de licitação, onde contemplará conforto, segurança, qualidade, eficiência no transporte público. Permita uma parte, Excelência. Permito, deputado Edivaldo Holanda. Só para finalizar o raciocínio, esse consórcio, com essa nova licitação, garantirá maior eficiência ao transporte público, mas vale ressaltar que esse novo chamamento vai contemplar 6 novas linhas e 14 novos ônibus vão circular entre essas linhas. E aí, deputado Edivaldo Holanda, eu quero voltar aqui ao início do meu discurso. Como usuário do transporte público, tinha que pegar 2 ônibus, o sistema não é integrado. Pegava o Timon Teresina, descia na Frei Sarafim, pegava a Universidade 401. Quem conhece e anda de ônibus sabe o ônibus que eu estou falando. E ali podia estudar e concluir meu estudo na Universidade Federal do Piauí, engenheiro civil. Gastava 1h30, 2 horas. E nessa permissão que a NTT lançou, que será agora nessa semana, terá uma linha que sairá de Timon, passando por vários bairros da cidade, indo à Universidade Estadual do Piauí, indo à Universidade Federal do Piauí, passando pelos shoppings da capital e retornando ao município de Timon. Um grande circular com o cidadão pagando apenas uma passagem. E aí, dando dignidade à nossa população, porque, de fato, dessa forma, o monopólio de ônibus do transporte público da nossa cidade foi quebrado. Concedo a parte, deputado Edivaldo Holanda. Nobre deputado Rafael Leitor, parabenizo Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento que traz à tribuna desta casa nesta tarde. Parabenizo o prefeito Luciano Leitor, o governador Flávio Dino, por esta corajosa iniciativa. Não é fácil romper o monopólio em qualquer setor da economia, mas principalmente na questão do transporte coletivo. O governador e o prefeito de Timon resgatam para a população timonense a questão do transporte e com o início do lançamento desta licitação, garante aos usuários daquelas linhas de transportes entre Timon e Teresina a garantia de transporte moderno, mas com maior comodidade, com maior conforto, com maior presteza para aquela população, tanto de Timon quanto de Teresina, que visita aquela importante cidade do Maranhão. Parabéns a Vossa Excelência por trazer à luz este assunto importante, essa iniciativa importante do governador Flávio Dino e do prefeito Luciano Leitor. Obrigado pela parte, deputado Edivaldo. E ressaltar mais uma vez que a Prefeitura de São Luís, lançou o edital do transporte público. Lá é uma situação um pouco diferente, porque é o transporte entre 2 estados, e a gente, com certeza, trocará experiência entre a Prefeitura de São Luís e o consórcio intermunicipal criado nos últimos meses em Timon e delegado a sua função agora na última quinta-feira. Quero colocar também, senhores deputados, que o critério para esse edital de chamamento que será nessa semana será a idade da frota, ou seja, ônibus novos, ônibus garantindo o conforto e a qualidade para o usuário. Esperamos que com esse chamamento e que essa nova empresa que atuará no município de Timon tenha certeza de que terá um povo acolhedor e um povo que espera por muitos anos a melhoria no sistema de transporte público. Porque a NTT que fica em Brasília, se o ônibus quebra corriqueiramente, se o ônibus é lotado, se o ônibus é velho, tinha que fazer uma ligação para Brasília, para a NTT. Agora não. Agora o cidadão terá um órgão
um consórcio entre as prefeituras para poder cobrar melhor os seus direitos. Quero destacar ainda, senhoras e senhores, que na solenidade estava todo o staff do Ministério dos Transportes, presidente da NTT, diretor nacional do DENIT, Dr. Walter Casimiro, que inclusive o governador Flávio Dino mais uma vez ratificou a sua luta pelas melhorias nas nossas rodovias federais, pela nossa BR-135, pela nossa BR-222, pela 010 e também pela BR-226. Digo isto, senhoras e senhores, porque também é um sonho de décadas ver aquela BR-226 que liga Timon até depois do Baú, que liga Presidente Dutra, ser asfaltada. Foi feita uma licitação, houve o vencedor, mas me parece que vai ser chamada a segunda colocada e a licitação ainda não foi concluída, o contrato ainda não foi assinado. Mas o governador de Público fez um pedido e um apelo ao ministro dos Transportes e diretor do DENIT para que se comece esta obra pelo contorno rodoviário no município de Timon, tirando a BR-316 de dentro do nosso município. BR essa que todos os anos assassina pessoas no nosso município, que inclusive o ano passado fiz um pronunciamento aqui nesta tribuna pedindo, colocando que o DENIT inicie a obra pelo contorno rodoviário do município de Timon, porque atinge diretamente mais de 160 mil habitantes. Quando engloba todo o transporte envolvendo a grande capital, nós estamos falando de uma população flutuante de mais de 1 milhão de habitantes. É importante e necessário iniciar pelo contorno rodoviário de Timon e, em seguida, continuar a BR. Que se faça também, obviamente, a ligação até o Baú, mas é importante, de primeiro momento, tirar a BR-316 de dentro do nosso município, que, inclusive, impacta na nossa mobilidade urbana, atrapalha a nossa mobilidade urbana, o grande fluxo de carreta, a pavimentação que é ruim, muitos buracos na BR, a ilegalidade que é o município, por exemplo, de fazer um tapa-buraco porque é uma rodovia federal, ou seja, é algo dentro do município que o prefeito não pode tomar de conta. Então é importante que o DENIT tire imediatamente aquela BR de dentro do nosso município para facilitar o nosso trânsito e também para melhorar o tráfego na Grande Teresina e na região. Quero aqui, concluindo, agradecer aos vereadores do município de Timon, que tanto também trabalharam na criação e aprovação do consórcio público, agradecer das presenças do deputado Rogério Cafeteira, que foi prestigiar o evento, líder do governo Flávio Dino, deputado Glaubert Coutrin, os deputados federais o Everton Rocha, Zé Reinaldo, Rubens Pereira Júnior, pelo lado do Piauí, o deputado Silas Freire, que também foi um entusiasta, que inclusive é presidente da frente da duplicação das BRs no nosso entorno, inclusive já participei de audiência pública com ele sobre esse sentido, um grande lutador nesse quesito. Na presença do governador Flávio Dino, que fez questão de receber o ministro Antônio Carlos na nossa cidade, do prefeito Firmino Filho, prefeito Luciano Leitor, diversas autoridades, o presidente da NTT, o Jorge Bastos, junto com o prefeito Luciano, que assinaram o consórcio, e o diretor-geral do DENIT, o Walter Casimiro, que foi para lá também para verificar a situação de perto das nossas BRs, para ver de perto a situação do nosso Estado. Então, foi um evento muito importante, senhor presidente, em exercício aqui na mesa, deputado Marco Aurélio, que contou com a presença maciça do povo de Timon, porque foi um dia histórico, foi uma tarde histórica para o nosso município. Para você ter ideia, foi uma tarde, inclusive, abençoada, porque foi muita chuva no final do evento, inclusive na fala final do nosso governador, e dizer que tenho certeza absoluta que o povo de Timon reconhece o trabalho, o empenho e a luta do prefeito Luciano Leitor, porque este é um marco histórico. O prefeito Luciano Leitor deu fim ao monopólio do transporte público da nossa cidade. Era isso, senhor presidente.